Feliz sábado aos irmãos que aqui se encontram. Que Deus abençoe a cada um. Que realmente esteja com o coração aberto para receber as instruções de Deus. Também eu saúdo você que nos assiste pelo vídeo, canal YouTube também e pela internet. E Deus tem uma mensagem especial para nós nesta manhã. Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e vamos examiná-la, vamos estudar juntos para ver o que Deus quer para nós neste dia. Irmãos, a mensagem de hoje, ela vai ser extraída de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Capítulo 24 de Mateus, nós vamos aí estudar. Aí nós vamos estudar Mateus 24, a partir do versículo, o versículo 3. Aí no versículo 3 diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Irmãos, então aqui Jesus estava sentado pregando ali no Monte das Oliveiras, e os discípulos aproximaram de Jesus e procuraram Jesus quando seria isso e que sinal haveria da vinda de Jesus e automaticamente da destruição do fim do mundo. Nós não vamos estudar todos esses versículos. Jesus aqui ele fala uma série de coisas que iria acontecer. Por exemplo, no versículo 4, Jesus pediu aos discípulos que ficassem atentos, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, a primeira advertência, a primeira alerta de Jesus dada aos discípulos, e automaticamente o povo de Deus nos dias de hoje era no que diz respeito ao engano, o engano principalmente religioso. Mas aí nós não vamos falar tudo isso. Jesus falou que haveria reino contra reino, guerra, enfim. Nós vamos passar tudo isso aqui e vamos diretamente para o versículo 12. Uma das coisas que Jesus falou que aconteceria nesses últimos dias, no versículo 12, onde diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, nós não vamos falar detalhe por detalhe, nós não vamos falar verso por verso do capítulo 24. Nós vamos deparar aqui neste versículo 12, onde Jesus diz que aqui era um dos sinais que vai acontecer, o amor de quase todo esfriará. Nós vamos falar um pouco aqui, vamos parar um pouco aqui e falar disso aqui. Mas que amor Jesus ali estava falando? Que amor Jesus estava falando? Se os irmãos percebem que o amor de quase todos realmente esfriou ou esfriará. Isso aconteceu também, irmãos, lá no Gênesis capítulo 6. Depois nós vamos voltar ainda para este verso de Mateus 24. Gênesis capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis. Olha só o que aconteceu ali. E aí eis o motivo de Deus enviar realmente o dilúvio.
capítulo 6, o versículo 5. O versículo 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicará sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso aconteceu lá também no Gênesis. E eis aí o motivo de Deus, né, se for ver os versículos 11 e 12, o motivo de Deus enviar o dilúvio aqui na terra e matar todo mundo na época ali de Noé, sem exceção ali o povo de Noé, sua família. Esses foram salvos por ser tido justo, de acordo com o capítulo 7, a partir do versículo 1 de Gênesis. Eles eram justos diante de Deus, por isso que eles não foram mortos no dilúvio. Mas voltando para o capítulo 24 de Mateus, no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. Nós estamos vendo no mundo de hoje, no início desses acontecimentos, o amor realmente de quase todos. O interessante, irmãos, é que o verso diz de quase todos, não de todos. Se falasse de todos, talvez até o povo escolhido de Deus também fazia parte disso. Só que aqui diz o amor de quase todos. E aí nós estamos vendo, eu estava assistindo uma reportagem uma vez, e nessa reportagem eu contemplei uma mãe, porque brigou com seu marido ali, não sei porquê. Ela foi diretamente a uma filha de 3 anos e passou a mão numa faca e ali, às escondidas, cortou a barriga da filha, tirando de dentro toda os índios ali de dentro da barriga da filha, ou seja, cortou tudo, que caiu tudo de dentro da barriga, matando a filha. O amor de quase todo o Ceará. Também eu assisti outro episódio que aconteceu, uma criança de 3 a 4 anos chorando com fome atrás da mãe. A mãe ia para ali, ela ia atrás. A mãe ia para o quarto, a filha ia atrás chorando com fome, querendo comer alguma coisa. E a mãe, com toda frieza, colocou uma vasilha para ferver ali no fogão. E depois de ferver, ela derramou na cabeça da criança que estava chorando com fome. O amor de quase todo o Ceará. E o que falar, irmãos, dos políticos? O que falar da política hoje? Que amor está tendo hoje na política? Eu estava assistindo uma reportagem aí na direção de Manaus, onde um certo hospital lá estava matando os pacientes, né? Os organizadores, os diretores do hospital chegavam lá e desligavam o oxigênio. Aquelas pessoas que estavam acamadas ali eram mortas. Por isso que houve aí um índice de mortandade aí para o lado de Manaus, onde a mídia espalhou por todo mundo dizendo que ali estavam morrendo tantas e tantas e tantas pessoas por corona. E aí de repente apareceu uma pessoa corajosa que filmou tudo aquilo, inclusive uma médica, e ela disse que estava acontecendo porque os diretores daquele hospital iam lá e desligavam o oxigênio. Ou seja, há uma política aí no meio, onde essa política está matando muitas pessoas, muitas vidas são ceifadas por meio da política. E o amor de quase todos esfriará.
Jesus estava certo quando ele pregou esse sermão há muito tempo atrás. E hoje nós estamos vendo isso. Mas é o início da dor, das dores. Em João capítulo 18, olha só o que ele diz lá. João capítulo 18. Depois nós vamos voltar para Mateus 24. Evangelho de João 18, que está logo mais na frente um pouco. No versículo 37. No versículo 37 diz assim: E disse-lhe, pois, Pilatos. Isso foi um episódio que aconteceu quando Jesus estava perante Pilatos. Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus veio dar testemunho da verdade, irmãos. E todo aquele que é da verdade ouve a voz do Senhor Jesus. E se nós seguirmos, vamos ver que Jesus diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Irmãos, os irmãos que já ouviram falar de que o que a Bíblia diz, voltando em João capítulo 14, nós estamos vivendo num mundo onde o príncipe deste mundo, irmãos, é o maligno. No capítulo 14, no versículo 30, Jesus diz o seguinte: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tenho em mim. Se aproxima o príncipe deste mundo. Irmãos, o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. O que está por trás de tudo isso é o maligno. O maligno está fazendo tudo isso. E aí por isso que está acontecendo essas barbaridades que está acontecendo no mundo de hoje. O mundo caótico que nós estamos vivendo é somente pela misericórdia de Deus. E ainda em João capítulo 10, o objetivo deste maligno, irmãos, olha só, o objetivo dele em João 10, o versículo 10 é: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. O objetivo é este. Ele vem matar, roubar e destruir. Então, olha a destruição que está acontecendo no mundo de hoje. Olha a mortandade que está acontecendo no mundo de hoje. O mundo jaz do maligno. O amor de quase todo esfriará. Mas aí, continuando o verso, Jesus diz: mas eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Jesus é o autor da vida. O autor do mal é o maligno. O que está sendo causado no mundo de hoje aí, ele está por trás disso. Ele está usando os políticos. Ele está usando as pessoas que favorecem a ele. E aí a mortandade está sendo efetuada. Irmãos, voltando lá em Mateus capítulo 24, após Jesus falar que o amor de quase todo se esfriará, ele falou também algo ali importante. No versículo 13,
Jesus diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, Jesus aqui, ele agora aborda ao servo de Deus. Jesus aqui agora aborda a igreja de Deus, diante do mundo caótico, diante de tanta criminalidade ou maldade que está acontecendo, diante de falta de amor. Aqui Jesus aborda a igreja de Deus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos vivendo neste mundo, disse Jesus, mas não sou do mundo. Se fosse do mundo, o mundo me amaria, mas como não é do mundo, o mundo vos odeia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, este perseverar até o fim é no amor de Deus. Este perseverar até o fim é obedecendo a Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. Perseverar até o fim, este será salvo. E no versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos contando aqui um episódio que aconteceu no sermão profético de Jesus. A pergunta dos discípulos foi: que sinal haveria da tua vinda? E ele falou algumas coisas, e uma delas foi a falta de amor aqui que nós vimos. Mas em meio a essa falta de amor, não devemos assemelhar ao mundo. Nós devemos ter amor para o próximo. Nós devemos ter amor principalmente para com Deus. Nós devemos ter amor, porque o verso diz quase todo. O amor de quase todo, não foi de todos. E logo automaticamente ele diz: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, é algo que aproxima-se do fim. Jesus abordou isso aqui para esses últimos dias que nós estamos vivendo. Mas o que falar então, irmãos, da igreja de Deus? Como a igreja de Deus deve se proceder, principalmente nesses períodos que está acontecendo isso? Em Mateus capítulo 25, olha só o que Jesus compara a sua igreja. No capítulo 25, a partir do versículo 1, nós vamos ver aqui alguns versos. Aí no versículo 1 diz assim: então o rei dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou do noivo. Algumas Bíblias dizem a mesma coisa. Então veja bem, é algo que vem do céu. E aqui Jesus compara a igreja de Deus com 10 virgens. A palavra 10, a contagem 10 é uma plenitude da igreja de Deus. 10 virgens. Virgens quer dizer que não contaminaram. Virgens quer dizer puríssima. Virgem quer dizer separadas. A igreja de Deus é separada. Essas 10 virgens é semelhante ao reino dos céus. Não teria talvez outra coisa para semelhar ao reino dos céus? Não. Jesus comparou o reino dos céus com essas 10 virgens. Aqui está falando da igreja de Deus. E no versículo 2 diz o seguinte: 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 prudentes e 5 loucas. 5 prudentes quer dizer
aquelas que buscam, aquelas que têm, que é espertas, que estão atentas, mas 5 loucas, que quer dizer, não, deixa para lá, depois eu vou ver isso aí. Irmãos, interessante que aqui vai diretamente à igreja de Deus. Aqui não está falando de outra classe de pessoas, está falando da igreja de Deus. Isso significa que na igreja de Deus tem as pessoas que procuram realmente fazer o querer de Deus, que é cuidadoso no que diz respeito ao zelo da palavra de Deus, mas também tem aqueles que, não, deixa aí mais um pouco, vou fazer assim. Irmãos, temos que ter cuidado em relação a essas coisas aí. 5 virgens. Não era mais fácil dizer que a igreja de Deus é semelhante àquelas 5 prudentes? Mas foi diretamente falando que a igreja de Deus é semelhante a essas 10 virgens, ou seja, todas eram puras. Mas aqui diz que 5 delas, além de ter na mão a lâmpada, tinha também o que? O azeite. O azeite tem o sinônimo, de acordo com a palavra, de o Espírito Santo. Mas o que é a lâmpada? Não é tão difícil saber isso. O salmista Davi diz, lá no Salmos 119, no versículo 105, a toda a igreja eu creio que sabe este verso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, as 5 prudentes não tinham consigo a palavra, como também o azeite. No versículo 3 diz o seguinte: as loucas, tomadas suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, tinha uma clareza talvez da palavra, estudava a palavra, mas não tinha toda a clareza completa, porque faltava o azeite, faltava o Espírito Santo nas suas vidas. No versículo 4 diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. O versículo 5 diz: e tardando o esposo ou noivo, tosquejavam todas e dormiram. Aqui nós temos que compreender uma coisa, irmãos. Aqui diz que tardando o noivo. Esse tardar do noivo não foi porque ele fez algo baseado naquele momento de vir, e aí ele perdeu o horário, perdeu o tempo. Não é isso. Nós temos que compreender que esse tardar do noivo está dando um espaço para toda a igreja de Deus se converter. Veja o quanto Deus é misericordioso. Aqui diz que tardando o noivo é um momento específico para rever o nosso conceito para com Deus. Será se eu estou fazendo de acordo do agrado de Deus? É exatamente neste período do tardar do noivo é que nós devemos fazer o conserto realmente. O noivo tarda. Será se o que eu estou fazendo para Deus, como igreja de Deus, agrada a Deus? Ou eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão vou ser pego de surpresa? E aí no versículo 6 diz: mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, o noivo, sai-lhe ao encontro. Entende? Depois do tardar, é que vem o noivo. A igreja de Deus talvez dorme, irmãos. A igreja de Deus tem que levantar
tem que despertar do sono que dorme, tem que estar revendo os seus concertos. O período a qual nós estamos vivendo é um período de estarmos realmente consertando para com Deus, tendo um conserto. Não há mais tempo de dizer eu vou dar um tempo ao tempo, ou eu vou ter umas férias espiritualmente falando. Não existe isso para crentes, para os cristãos. Nós temos que despertar do sono que dorme, temos que despertar. As coisas começaram. Tudo isso que está acontecendo no mundo é uma porta aberta para uma série de coisas aí começarem a acontecer. E é exatamente um momento específico da Igreja de Deus estar buscando como nunca buscou antes. É um momento específico para a Igreja de Deus endurecer o couro dos joelhos em oração, orando e pedindo misericórdia de Deus. É um momento específico de dizermos: olha, aquilo que tem guardado na minha bagagem, no meu coração, aqueles costumes que não é compatível com Deus, é o momento de eu jogar fora, enquanto o noivo tarda. Esse tardado noivo é um momento específico para dizermos: olha, nada neste mundo não vai lhe servir, somente a misericórdia de Deus. O mundo cada vez mais, irmãos, está atrativo. O príncipe das trevas, o mundo jaz no maligno, ele está fazendo de tudo para encantar as pessoas. E nós, como adorador, nós, como igreja de Deus, nós temos que despertar do sono que dorme, diz Paulo. Chegou um momento específico, irmãos. Não há mais tempo a perder. Não, mas talvez vai dar um tempo. Não. Nós não temos a vida na palma da mão. Hoje nós estamos vivos. Quem tem certeza se amanhã nós estamos vivos? Portanto, irmãos, vamos entregar nossas vidas por completo nas mãos de Deus. A Bíblia diz: vigiai e orai, para não cair em tentação. E o último verso que vamos ver aqui, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Realmente, nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas o versículo 8 diz assim: obviamente Pedro direcionou isso aqui à igreja de Deus. Não tem como ser outra classe de pessoas senão a igreja de Deus. No versículo 8 do capítulo 5 de 1 Pedro diz assim: sede sóbrios, ou seja, esteja atentos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, ou rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Aqui diz que ele é o nosso adversário. E realmente é. O diabo é o adversário do povo de Deus. E se vamos para Apocalipse 12, o versículo 17, compreendemos realmente que o diabo é o nosso adversário. Ele é o nosso adversário. Capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O diabo está irado. Pedro, que o nosso irmão diz que ele está rugindo como um leão, procurando alguém vacilar, procurando alguém pisar em paus para ele arrastar.
para ele tragar. Por isso que o nosso irmão Pedro diz: vigiai, sede sóbrios. Irmãos, temos que estar de olhos abertos, porque este nosso adversário do povo de Deus, adversário dos guardadores dos 10 mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Êxodo 20, os versos de 3 a 17, ele é o nosso adversário, porque nós guardamos os mandamentos, nós não damos apoio à Trindade, como diz lá no versículo 3 de Êxodo 20. Deus diz que não existe uma Trindade, então não existe mesmo, mas ele é o nosso adversário. O mundão por aí diz que o dia de guarda é o domingo, mas Deus diz que o dia de guarda é o sábado. Êxodo 20, versículo 8 a 9. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não é o domingo. E outra coisa aqui diz que ele está irado também pelo motivo de sermos o quê? Testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, de acordo com o capítulo 19, no versículo 10 de Apocalipse, é o espírito da profecia. Ou seja, o diabo está irado com aqueles que têm clareza da profecia. E a igreja que compõe isso é o ministério quarto anjo, advertência final. Então, sede sóbrios e vigilantes. Vamos orar cada vez mais. Acorda do que dormes. Acorda do que dormes. Aí nós compreendemos agora. O amor de quase todo esfriará. E realmente está acontecendo isso. É um momento específico para a igreja de Deus estar olhando para cima. Quando isso começar a acontecer, Lucas 21, versículo 28, erguei a vossa cabeça e alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus se aproxima. Que maravilha, né? Que maravilha. Então que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudando, que Deus continue fortalecendo os nossos corações, diante do mundo caótico desse, diante do mundo que falta, que carece de amor, que Deus esteja nos fortalecendo, diante de muitas vidas sendo ceifadas aí, por intermédio do homem. A Bíblia diz que em Gálatas, o que o homem planta, ele colhe, e aí está vindo a colheita, a maldade está aí. Também eu faço um apelo a você que nos assiste pelo vídeo, pela internet. O apelo está em Hebreus capítulo 3, os versos 7 e 8, onde lá diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Alinha-se ao povo de Deus. Ministério quarto anjo, advertência final. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.